Olá a todos que estão acompanhando a Virada Vocal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Eu estou aqui com o computador como um apoio para mim. Então, essa campanha aí do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, os Amigos da Voz, eles me chamaram para falar um pouco de alguma área dentro da fono-oncologia e eu escolhi como tema falar um pouco da intervenção após cirurgia de tireoide. Me pediram para ser uma coisa mais informal. Eu vou usar aqui só uma base como um lembrete meu. Eventualmente, se tiver que mostrar alguma coisa, eu mostro para vocês. Mas a proposta é falar um pouco da minha prática, da minha rotina. Eu tenho uma vivência bem pontual em câncer de cabeça e pescoço. A minha experiência é tanto na disfagia, na voz e na motricidade orofacial. Toda a parte da reabilitação que envolve esses pacientes. Eu vou focar, lógico, em voz, porque é o tema nosso dessa virada. Só que com um olhar um pouco mais clínico. Bom, vamos pensar em momentos de intervenção. Se eu pensar num tratamento cirúrgico, eu imagino uma situação ideal, no mundo ideal, que esse paciente passe comigo antes do procedimento cirúrgico. Essa é uma situação que eu vivenciei quando eu tive a experiência de estar no Hospital das Clínicas, no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, porque eu tinha o controle, né, de quem seria ou não operado. Mas em consultório, essa é uma vivência muito menos frequente, atender o paciente antes da cirurgia de tireoide. Por que seria importante eu acompanhar o paciente antes da cirurgia de tireoide? A tireoide, ela pode, por alterações metabólicas, por ser uma glândula produtora de hormônio tireoidiano, ela pode interferir em mudanças metabólicas, ela pode estar aumentada em relação ao seu tamanho. Então, se tem uma média de um tamanho de um peso, né, de 18 a 25 gramas, por exemplo, se ele está maior do que isso, ele pode interferir numa compressão traqueal, num desconforto respiratório, numa incoordenação já antes mesmo, né, da própria cirurgia, por causa do seu volume. Ela pode já ter invadido a região torácica, quando se chamam, por exemplo, os bócios mergulhantes. Isso pode ter um comportamento alterado, tanto para engolir como para respirar e falar. Então, são coisas que nós devemos conhecer antes do procedimento cirúrgico. Eu preciso conhecer esse paciente porque ele já é um paciente que vem sofrendo algumas necessidades de adaptação funcional ao longo desse crescimento. Esse crescimento pode ter sido muito rápido ou não. Então, isso eu estou falando de volume. Pensando na toxicidade dessa glândula, ela pode ter efeitos metabólicos que também mudam ciclo cardiorrespiratório e isso interfere na função vocal. Então, essas informações nós precisamos ter antes da cirurgia para que a gente possa ver em quais aspectos o paciente já se adaptou antes mesmo do tratamento indicado para a doença de tireoide. Eu não vou falar câncer de tireoide, porque muitos pacientes não têm câncer de tireoide, eles têm doenças que, por conta do seu volume ou por conta de sua toxicidade, elas têm indicação cirúrgica, ou porque por conta da questão histológica, que é o tipo celular. Então, são as indicações médicas que vão definir se o paciente vai entrar ou não em tratamento cirúrgico. Eu estou considerando que o ideal seria eu receber o paciente antes desse tratamento. Então, essa seria a situação de escolha de por que intervir no pré. Não só eu preciso fazer uma avaliação, conhecer esse paciente, como também eu preciso orientar esse paciente dos possíveis aspectos funcionais alterados no pós-tratamento cirúrgico. Então, se o paciente já vem
com uma história de alteração funcional, às vezes é até um pouco mais fácil eu demonstrar para eles o motivo de uma mudança. Mas se o paciente não tem nenhuma alteração funcional, é mais complexo e mais difícil, às vezes, a aceitação até de uma eventual mudança funcional pós-tratamento cirúrgico. Então, isso precisa ter muito cuidado com essa abordagem, conhecendo também as informações que foram passadas previamente pela equipe médica. Então, nós temos essa situação ideal de atender antes e logo depois do tratamento, que nós vamos chamar de período pós-operatório recente. Eu preciso estar logo depois do tratamento? Nem sempre. Quando que eu tenho visto uma necessidade importante? Situação ideal, ver todos depois que acabou de operar? Já pensei assim, hoje eu não penso mais. Nós temos que lembrar que existe a situação do pós-operatório envolve inúmeras entradas de pessoas no quarto, visita, equipe de enfermagem, toda a equipe necessária para esse momento. E o fonoaudiólogo é extremamente importante, mas a gente precisa entender em quais momentos realmente ele é essencial. Então, em que situações eu tenho sido chamado, ou que situação eu considero que é importante me chamar? Primeiro, né, uma situação que a gente vai comentar menos aqui, da dificuldade de engolir alimentos ou água. Muito comum, independente de ter ou não mobilidade de prega vocal alterada no pós-operatório, ou seja, manipulação, secção de nervo laríngeo, ou não manipulação e secção de nervo e outras coisas que nós vamos comentar aqui que estejam envolvidas na sequela funcional desse paciente. Se o paciente tem queixas ou sinais relacionados, sintomas ou sinais relacionados à alteração de deglutição, é uma necessidade prioritária. Se o paciente é um paciente que tem evidência de manipulação do nervo laringeu, eu acho importantíssimo, no mínimo, receber orientações pós-operatórias. Se houve uma complicação ainda mais grave de envolver necessidade de uma traqueostomia, obrigatoriamente nós temos que entrar. Então, vamos entender que numa situação em que não houve lesão ou manipulação do nervo, mas o paciente tem dificuldade para se alimentar com água, para se hidratar, por exemplo, que líquido é o mais comum, mesmo quando não tem paralisia, é comum ter algum engasgo, uma tosse. São situações que exigem uma orientação ou talvez até o uso de algumas manobras por parte do fonoaudiólogo. E em relação à voz, uma orientação importantíssima no pós-operatório de cirurgia de tireoide, nem sempre o paciente recebe essa orientação, é não fazer esforço vocal. Falar o mínimo possível. Existe uma compensação espontânea logo depois da cirurgia que os pacientes fazem, que faz com que use estruturas principalmente supraglóticas ou faríngeas nesses casos. Às vezes, um repouso vocal de 3 dias do pós-operatório vai fazer com que muitos pacientes não entrem nesse tipo de compensação. Hoje eu tenho sido muito mais categórica de, se eu puder orientar no pré-operatório, já pedi inclusive a redução de visitas para esse tipo de paciente. É um paciente que vai ficar às vezes 1 dia internado ou 3 dias internado. A gente já vi situações em que tem um monte de gente na sala, né, no quarto do paciente, por ser uma cirurgia considerada de pequeno porte. Por que esses pacientes têm problemas de voz, mesmo quando eles não têm manipulação ou secção do nervo? Porque o acesso cirúrgico, né, cervical, que é o mais comum ainda, é o mais frequente, ele vai envolver manipulação da musculatura extrínseca, vai envolver período inflamatório nessa região, vai envolver um encurtamento aqui, né, da pele, não só da pele, mas da região muscular, ainda que não tenha secção dos nervos. Se você for pensar em todo o processo de cicatrização,
no pós-operatório recente tem o período inflamatório e depois o processo de cicatrização pode evoluir para uma fibrose, ou mesmo quando ele não evolui para uma fibrose, ele evolui, o reparo evolui sempre para o depósito de fibroblastos e existe um endurecimento e um encurtamento dos tecidos, mesmo numa condição ideal de cicatrização. Então, isso pode mudar essa condição funcional independente da manipulação no nervo. Além disso, quando há cirurgia de tireoide, muito próximo da glândula tireoide fica a musculatura do cricotireoideu. O cricotireoideu ele pode sofrer uma manipulação, até pequenas secções das fibras durante o procedimento cirúrgico, e ele, por ser responsável pelo estiramento da prega vocal, pode afetar também os sons agudos. Isso não é uma coisa só de manipular o nervo laringeu superior. A gente tem que pensar que a manipulação pode acontecer inclusive na própria musculatura que auxilia nessa extensão aí da frequência vocal. Então, só para a gente retomar que nós não estamos falando só de situação de paralisia, a gente está falando da cirurgia de tireoide, o que envolve toda a questão da cicatrização e o pós-tardio também. Vamos pensar nesse paciente mais frequente, que é o paciente que não vai evoluir para uma traqueostomia, o paciente de cirurgia de tireoide geral. Uma porcentagem, em algumas instituições a porcentagem ela pode ser bem alta, a gente tem que pensar que hospitais de alta complexidade, como eu tive experiência, por exemplo, podem ter percentuais altos de lesões de nervo, porque são operações mais complexas, nós temos curva de aprendizado, nós temos mais câncer, né? Hoje é cada vez mais frequente doenças com metástases, então doenças mais avançadas rapidamente e em pacientes até mais jovens. Então tudo isso vai fazer com que a complexidade do tratamento também seja diferente. Nós temos que lembrar que o tipo de câncer mais comum de tireoide, quando é câncer, o tipo de câncer mais comum de tireoide é o papilífero. Então, o papilífero, quando tem indicação de algum complemento oncológico, algum tratamento complementar oncológico, o mais frequente é a radioiodoterapia e não a radioterapia clássica. Então, são orientações diferentes que o fonoaudiólogo precisa dar para a reabilitação vocal ou de deglutição em situações diferentes de tratamento complementar ou oncológico para esses pacientes que têm câncer, tá? Então, nós vamos pensar em radioiodoterapia. A radioiodoterapia, ela é um tratamento que vai envolver um dia de internação, no máximo 3. Eles têm a supressão, né, do hormônio tireoidiano, então ele pode ter alterações metabólicas que afetam sim a voz. A voz ela pode, por hipo ou hipertireoidismo, ter mixoedema, né, de prega vocal, então nós podemos ter um período de rugosidade aumentada em função desse período de supressão por hipotireoidismo forçado. Hoje, o que eu tenho visto bastante, eu não vou falar que é o mais comum, porque eu tenho uma realidade aqui que é São Paulo, eu tenho visto bastante as injeções de Thyrogen, que são aplicadas 2 dias, então aí não tem mais aquele período longo, né, de hipotireoidismo. Então, para evitar isso, eles têm feito as injeções. Então, eu não tenho tanto mais visto esse hipotireoidismo, em que nós temos que orientar muito o repouso, lembrar que a voz fica um pouco mais grave, que ela vai ter a rouquidão nesse período. Então, são orientações diferentes. E pensando no efeito da radioiodoterapia que é ingerido. Nós temos também uma inflamação pós-ingesta. Eles eliminam a maior parte já no período de internação, que pode ser de 1 a 3 dias, quase sempre 1 dia. Mas eles, ao longo da semana, eu tenho visto alguns pacientes com queixa de piora vocal,
Eu tenho uma conduta hoje de não pedir para fazer exercícios, muitas vezes nesse período, para aquele paciente que tem dificuldade de realizar o exercício sozinho, ou que ele tem um padrão de compensação faríngea ou supraglótica muito intenso. Tá? Para os pacientes que eu percebo que tem mais facilidade, eu mantenho exercícios mais suaves, principalmente de sonorização, mas nada com força. Então, é um cuidado que nós devemos ter quando existe o complemento da radioterapia, que vai acontecer num período aí determinado por equipe médica. Se for radioterapia, a radioterapia de radiação ionizante, aí nós temos que pensar que o paciente precisa ser visto durante todo o período da radioterapia, tá? Lembrando de novo que esse é um tratamento menos comum, bastante incomum, inclusive, em câncer de tireoide, porque é um tipo específico de câncer ou uma situação específica de recorrência que vai ser uma demanda, uma conduta médica a definir isso. Mas se essa for a indicação, uma indicação mais rara, nós temos que acompanhar o paciente durante todo o período da radioterapia. Então, hoje, o que é recomendável? Ações profiláticas, pensando em reparo de um efeito cicatricial causado pela queimadura da radioterapia. Lembrando sempre que a queimadura da radioterapia é de dentro para fora. Tá? Então, nós temos que orientar esse paciente em termos de manipulação, principalmente, liberação miofascial, fazer as manobras, né, para manipular os tecidos. Nós não vamos passar exercício, manobra, não é essa a proposta, né, da virada vocal. A gente escolheu um tema e comentar um pouquinho da rotina, mas a ideia aqui não é nem falar de paralisia laríngea e nem falar de técnicas específicas, tá? E eu vou acompanhar também esse paciente tardiamente, porque a radioterapia ela é sequelar. A radioterapia ionizante, ela tem efeitos agudos, que são a partir da metade do tratamento, principalmente para o final do tratamento. Então, se são 30 sessões, a partir da 15ª mais ou menos é o efeito, o pico que o paciente pode apresentar de resposta, principalmente para inflamação, para dor, para desconforto, para depois começar a ter uma adaptação. Não é que ele melhora, mas é como se houvesse uma acomodação da resposta e não tem um efeito agudo de resposta do organismo. Nós temos que acompanhar durante todo o período, nós temos que acompanhar durante o período tardio. A média de segmento desses pacientes, ainda que não seja na mesma frequência, é de quase 1 ano quando se tem radioterapia envolvida. Bom, então nós falamos um pouquinho dessa questão do complementar da radioterapia ou da radioterapia para esses pacientes e voltando à situação do pós-operatório. As técnicas vocais, elas podem envolver técnicas de coaptação vocal, técnicas de sonorização, de extensão vocal, de projeção. Eu uso muito, né? Trabalho inicialmente para quem não sonoriza, sonorização, uso pouquíssimo trabalho de empuxo para os meus pacientes, mesmo quando envolve paralisia laríngea, a não ser que seja uma paralisia bilateral. Para as unilaterais, raramente eu vou usar. E nós temos que mesclar muito. Quando é fase aguda, eu tenho que pensar muito também que esse paciente pode ter linfedema interno, eu tenho que pensar em técnicas que ajudem a suavizar essa emissão, projetar sem que ele tenha um impacto excessivo na tensão supraglótica e faríngea, que são as compensações mais rápidas que esse paciente costuma fazer. No pós-operatório recente, a gente faz a intervenção logo depois da cirurgia e, em geral, 1 semana depois da cirurgia, esse paciente já pode começar a terapia fonoaudiológica vocal, se tiver de disfagia, mais rápido ainda, né? Para que consigamos seguir. Na questão da manipulação de liberação miofascial, que é algo que o fisioterapeuta faz e o fonoaudiólogo também, tem começado a fazer mais quando são ações de região de cabeça e pescoço. Algumas coisas podem ser feitas
muito precocemente, então eu tenho manipulado já na primeira semana, tá? Pensando em fase aguda, e outras manipulações mais vigorosas eu deixo para fazer depois de 15 dias a 30 dias, pós absorção de ponto cirúrgico, né? Tudo isso sempre discutindo com a equipe médica. Nós temos que lembrar dos linfedemas. Os linfedemas não são presentes somente em pacientes que têm retiradas de linfonodos cervicais, mas numa cirurgia normal, né, entre aspas, normal, de um acesso de 2 centímetros desses pacientes também existe linfedema. Às vezes o linfedema é muito leve, outras vezes pode ser grave. Isso está envolvido com distúrbios metabólicos, né? A diferença, ela está em nutrição, hidratação, então tem vários aspectos que estão envolvidos. Operações prévias que o paciente tenha também vão interferir no quanto existe a retenção, o quanto não acontece uma drenagem adequada nesses pacientes. A drenagem linfática manual, ela pode ser feita a partir do primeiro dia, logo no primeiro dia após a cirurgia. E temos observado que quanto mais rápido acontece essa intervenção, o reparo, né, do processo cicatricial, ele é melhor. Então, a ocorrência de fibrose, ela é menor. Então, nosso Débora QG e eu estamos estudando muito isso, e tem muitos que estudam na área de fisioterapia. Estou citando a Débora por ser fono e super parceira, mas a gente tem estudado e acompanhado essas manobras, essas manipulações para observar os resultados tardios, e a gente tem grupos americanos que acompanham bastante pacientes de cabeça e pescoço, vendo cada vez mais as respostas no longo prazo, tá? Bom, eu queria passar esse panorama geral para vocês, pensando em pacientes com doença de tireoide, com ou sem câncer, com ou sem paralisia de prega vocal pós-tratamento cirúrgico, que tem indicações de tratamentos complementares. A gente tem que pensar, né, que o efeito da radioterapia, por exemplo, não envolve apenas a questão do endurecimento dos tecidos, da fibrose, da inflamação, mas a gente pode ter impacto também em desidratação de mucosa, né? Aumento do muco secretivo, que dá mais pigarro, a voz fica mais rugosa por causa dessa secreção mais espessa. A radioiodoterapia também pode impactar em bocas secas. Eu tenho um trabalho, inclusive, com um médico oftalmologista, o Dr. Fabrício Lopes, em que nós analisamos essa questão da xerostomia e da hipossalivação pós a radioiodoterapia, tardiamente e precocemente. Então são efeitos diferentes. Tudo isso vai fazer parte de orientações, porque oferecem impacto na função que o fonoaudiólogo atua. E nós temos que pensar nesse paciente nos momentos, no pré-tratamento, durante a radioterapia, no pós-radioterapia ou pós-radioterapia, o tratamento no longo prazo, pensando em abordagem vocal no momento agudo e no momento crônico, tanto da cirurgia como do tratamento oncológico complementar. Eu fico à disposição eventualmente para dúvidas depois. Vou pedir que deixem o meu contato também no vídeo para vocês, e muito obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês.